Oiê, bem-vindos a mais um vlog de rotina de leitura aqui no canal. E agora, finalmente, eu consigo me sentir em 2025, porque finalmente eu dei o glow up que precisava aqui nesse quarto, né? Que eu já contei pra vocês aí nos vlogs passados, que a gente encomendou um guarda-roupas planejados aqui pra esse quarto, né? E ficou excelente, mas foi, minha gente, um BO tão grande, tanto que eu nem consegui gravar mais nada, nenhum conteúdo, vlog, nada. Estou recomeçando exatamente agora, dia 15 de janeiro, pra mim.
É quando finalmente parece que o ano tá começando, que eu consegui organizar a casa, porque a casa tava de pernas pro ar, consegui organizar a casa, limpar tudo, deixar tudo um brinco do jeito que eu gosto. E agora, finalmente, o ano pode começar. Eu posso focar aqui no canal, eu posso focar nas minhas leituras. E aí a gente vai sempre se vendo aqui através dos vlogs e dos vídeos aqui do canal. E também dos membros aí, né? Que já tá aberta, a gente já tem coisa lá. Já definimos todas as nossas leituras de 2025, tá? Uma delicinha, sério. E eu queria muito que vocês animassem aí pra entrar, pra gente ter mais gente pra papear lá no nosso clubinho. O nosso livro de janeiro é O Pequeno Príncipe. Escolhemos um livro que tivesse uma importância para a literatura mundial, mas que fosse leve, curto, fino, porque a gente está começando o ano e a gente ainda ia definir a leitura, adquirir o livro e etc. A gente escolheu ele e está sendo ótimo ter escolhido ele. Mas hoje eu vim falar de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que eu finalizei. Mostrei pra vocês aí agora, fiz as minhas anotações no meu caderninho aqui de leituras. Eu tô devendo pra vocês, né, falar sobre o caderno de leituras. Então vamos falar também sobre um caderno de leituras que eu tô fazendo. Mas sobre Úrsula, que eu já comecei a falar com vocês no vlog passado aí, que eu estava lendo, falei um pouco do enredo. Mas agora eu vou fazer um apanhadão e falar o que eu achei dessa leitura, que foi a minha, digamos que a minha primeira leitura do ano. Foi esse aqui, eu amei. Esse livro é o que a gente escolheu pro clubinho lá com as minhas amigas que eu tenho, que eu já compartilhei com vocês também, todos os livros que eu vou ler com as minhas amigas esse ano. E esse foi o primeiro, o de janeiro. E assim, iniciei o ano com chave de ouro, de ouro, de ouro mesmo, gente. Isso aqui é ouro. Eu sei que recentemente ele começou a voltar a ser falado aí. A Antofágica fez uma nova publicação, né, de Úrsula, de luxo e etc. E é realmente importante fazer a leitura dessa autora e dessa história, porque faz muito parte da história do nosso país e da história mundial. Afinal de contas, aqui estamos falando sobre a escravidão. Então, Maria Firmina dos Reis, né, como eu já falei pra vocês, ela era brasileira de São Luís do Maranhão. Ela era professora, letrada, autora, escritora, mulher, preta. E ela pode ser considerada uma das primeiras romancistas aí do nosso país, Brasil. Além de ela ser considerada aí uma das primeiras romancistas brasileiras, o romance dela, Úrsula, foi considerado aí o primeiro romance abolicionista também, porque nele ela fala e critica aspectos da escravidão. Ela entra bastante nessa sociedade escravocrata, do homem branco, da mulher também. Ela entra muito no aspecto da mulher, além da escravidão, e é muito interessante de você ver as nuances disso acontecendo dentro da história. Além disso tudo, ela tem um aspecto geral ali, do centro da história para o final, que é criticando e é falando sobre o tráfico mesmo de pessoas sequestradas na África e trazidos nos navios, nos grandes navios aí, para trabalharem como escravos, né, para serem posse de pessoas aqui no nosso país. Então, o foco mesmo de Maria Firmina era falar sobre a escravidão, sexismo e racismo na sua história, Úrsula. Então, mas o que temos em Úrsula, não é mesmo? A gente começa aqui com um rapaz escravizado encontrando ali no caminho um rapaz acidentado, né? É um homem branco que se acidentou. E ele para no meio do caminho para ajudar esse rapaz. E esse rapaz fica extremamente grato pelo cuidado e pela ajuda que ele tem. Então aí a gente já consegue
no início mesmo, começar a ver aspectos mesmo do sentimento. Maria Firmina, ela coloca muito isso, do se sentir escravo, do se sentir sem liberdade, do pensamento, do sentimento, sabe? Da pessoa escravizada. E aí ele se sente visto por esse rapaz branco, porque ele fica extremamente grato, ele enxerga esse rapaz escravizado, que é o Túlio, como uma pessoa, e isso deixa ele muito feliz. Eles até criam um laço ali, e daí parte toda a história, porque Túlio leva esse rapaz para ser cuidado por uma moça ali e sua mãe, que mora ali naquela propriedade. E essa propriedade nada mais nada menos do que a propriedade da mãe de Úrsula, que é uma mulher doente ali que Úrsula cuida. Então Úrsula agora ali tem duas pessoas para ela cuidar, que é esse rapaz e a mãe dela. Tudo se desenrola a partir daí. E dentro dessa história, ela tece as críticas dela a Maria Firmina. E o que eu acho isso muito bom, ela não criou a história com base na crítica, sabe? Ela colocou a crítica dentro da história. E que isso faz a história ficar interessantíssima. É uma história curta que te deixa simplesmente viciado. Eu confesso que quando eu comecei a ler e eu achei a escrita muito poética, né? Eu já vou dizendo pra vocês, a escrita é excelente, mas é bem poética, ela é bem, sabe, sensível, ela é emocionada. Mas no início do livro te dá um impacto bem grande. Eu fiquei, meu Deus, não vou entender nada desse livro. Mas aí você se adapta à escrita, você se adapta ao ambiente, às pessoas, e você simplesmente se apega a quase todos os personagens, porque tem um personagem odioso que você quer socar a cara dele. Mas assim, entra uma personagem que é a personagem Susana, que ela faz parte de uma crítica muito importante, que é a que eu falei pra vocês, né? Que é do tráfico de escravos, o tráfico e sequestro de pessoas, né? O sequestro das pessoas para serem escravizadas, no caso. E é muito interessante ouvir a voz de Susana relatando tudo, contando tudo. E o mais legal dessa história, que eu confesso que eu vi em muitos lugares, que ela foi escrita no sentido de ser uma crítica, que é a crítica religiosa. Susana, ela é, assim como Túlio também, eles têm muita fé em Deus, eles contemplam as coisas, a criação de Deus, eles têm fé, eles têm confiança na providência do Senhor, no cuidado do Senhor, mesmo vivendo tudo que eles vivem. Infelizmente, é de cortar o coração, assim. Aqui no início do livro, na introdução, o autor da introdução nos dá um panorama muito interessante, que ele fala que é pra gente prestar atenção em dois aspectos nessa história, que é o enredo e o vocabulário e a fala dos escravizados. Então, eu já fui com todo esse olhar para essa história. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer marcações, então isso pra mim já foram dois tópicos excelentes para eu buscar. E realmente a gente consegue ver Úrsula fazer isso, colocar a voz, sabe? As falas dos escravizados. Eles dão todo o toque da história, porque a gente consegue compreender a dor e a fé, sabe? E como eles encaram essa coisa, acho que uma das piores coisas que aconteceu, né, que foi a escravidão. A gente tem muitas mazelas e misérias no mundo acontecendo. O homem, ele tem um coração mau mesmo, e eles estão sempre colocando todo mundo em situações como essa, infelizmente. Mas enxergar a confiança e a crença desses personagens. Eu sei que para quem não tem essa crença, não tem essa fé, não é um cristão, é difícil de compreender que um Deus tão bom
possa permitir tantas coisas como essa. E esse é um dos grandes questionamentos das pessoas, né? E eu acho que Maria Firmina leva isso para sua história sem fazer o questionamento. Ela coloca pincelado ali tópicos para que as pessoas venham a pensar nisso, a gente percebe um pouco disso. E eu li em muitos lugares, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer pesquisas. Eu li em muitos lugares sobre as críticas religiosas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que eu penso sobre isso? Se todas as vezes em que Deus é citado, em que a fé desses personagens é citado, me toca de uma forma tão escandalosa, porque eu nunca passei por nada na minha vida que fosse como isso. É uma liberdade que é garantida nossa e é tirada dessas pessoas. E ainda assim, elas confiam em Deus. Elas confiam que estão sendo cuidadas. Elas confiam na providência e na justiça divina. Assim, me tocou. Eu sei que essa história é uma história sobre a escravidão e como ela foi uma coisa escandalosamente horrorosa. E a gente consegue ver as pessoas que passaram por isso contar, né? E tentar fazer a gente sentir um pouco do que foi aquilo. Mas a questão da fé também me tocou muito nessa história. Muito mesmo. Principalmente vinda de Susana. Ali no final do livro, eu não posso ler pra vocês. Algumas pessoas pode parecer spoiler, né? Mas assim, tocante demais. Se você já leu e quer saber do que eu tô falando, é na página 205. E se você não leu e se interessar por ler, quando for ler, página 205 é bem fofinho, assim. É bem bonito, assim, sabe? É bem interessante essa visão das coisas. Provavelmente é porque eu tenho esse olhar cristão, né? Esse olhar divino e eu possa enxergar as coisas dessa forma. Mas esse é um livro incrível, com personagens muito bem construídos com relação a isso. E aqui, quando a gente lê isso, a gente se sente em casa, porque assim, é a escrita que a gente se sente brasileiro, é a ambientação que a gente se sente brasileiro. E assim, foi uma excelente porta de entrada assim para esse ano de 2025, foi ter lido Úrsula, foi ter entendido muitas coisas, compreendido muitas coisas com relação à escravidão e como as pessoas escravizadas enxergavam isso. E aí eu vou ler um trecho aqui bem legal dessa história, bem tocante. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima? Ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante, aquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão. E o mísero sofria, porque era escravo. E a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. E esse livro é um bom livro para você colocar em um clube do livro, por exemplo, para que possa gerar uma discussão. É um assunto muito delicado para se tratar assim, de forma aberta na internet, né? Mas não deixa de ser importante ser discutido sim e falado sim. Então, é isso que eu achei de Úrsula. Eu amei, eu dei 5 estrelas. E vira e mexe, eu penso sobre essa história. E aí, sobre o caderno de leituras, eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho. Basicamente, o ano passado, não sei se vocês estavam aqui no canal, ou se acompanharam, ou se lembram, eu comprei um caderninho desse, só que azul. E eu fiz aqui, mostrei tudo nos vlogs, eu construindo esse caderno de leituras. Mas não deu muito certo, eu fiz aqueles cadernos de leituras aí que a galera faz na internet, sabe? Que é uma gostosura de criar, mas é bem difícil pra mim de
preencher ele, porque eu não gosto muito dessa coisa de frufru, de desenhinho, de pintar. Eu não tenho muita paciência pra essas coisas. Eu acho lindo. Todo ano aí que eu vejo os cadernos de leitura da galera, eu fico com vontade de fazer um. Só que aí eu me lembro que eu não tenho a menor paciência de ficar desenhando, de ficar pintando, de ficar... Não tenho, não consigo. E aí, ano passado eu já tinha comprado esse e guardado. E aí eu peguei esse. E basicamente vai ser um rascunhão das minhas anotações, pensamentos, nada bonito, sabe? Tá vendo? E aí, com certeza, agora vai dar certo. Porque eu não preciso ficar pensando em escrever um texto legal, porque eu queria fazer resenhas muito legais no meu outro caderno. E aqui eu tenho em mente de que é um rascunhão, que ninguém vai ler, sou eu que vou ler, sou eu que vou consultar depois. Então eu coloco todos os meus pensamentos aqui. Por exemplo, agora em Úrsula mesmo, nas introduções aí, eles dão muitas indicações de outras leituras. Como, por exemplo, Nízia Floresta. Que mais? Eu coloquei aqui pra eu ler depois. A Casa do Pai Tomás, A Cabana do Pai Tomás. Tem outra também que é Navio Negreiro, de Castro Alves. Então eu vou colocando aqui, tipo, coisas que eu vou achando no meio do caminho que eu quero guardar pra depois, que eu quero consultar. Eu coloquei aqui sobre a vida de Maria Firmina dos Reis em tópicos. Eu vou mostrar pra vocês aqui de perto um pouquinho. E nem me importo também em minha letra estar bonita, nada. Gente, sério, só vou escrevendo, só vou tirando daqui da cachola tudo que eu quero. Pra realmente finalizar, sentir que eu finalizei a leitura, sabe? Aquele final que você dá pra aquele processo de leitura. E é isso que eu tava fazendo agora de manhã. E foi excelente, fiz minhas marcações. Que em meio àquele caos, eu não tava nem conseguindo colocar as flags na minha leitura. Não tava nem grifando com grifa-texto, tava só com uma canetinha mesmo. E agora de manhã eu fui complementar, porque às vezes a gente pega o livro pra fazer alguma consulta. E eu gosto de estar tudo organizadinho pra que eu consiga de boa depois achar o que eu quero, sabe? Nessa leitura. Até mesmo na hora de falar aqui pra vocês tudo que eu achei. Foi muito prático pra mim colocar aqui nesse caderninho. Eu só fui consultando aqui as informações que eu gostaria de dar pra vocês, que eu gostaria de passar. Assim, eu penso bastante coisas sobre essa leitura, mas também não dá pra eu ficar aqui 1 hora falando tudo. Eu seleciono alguns tópicos que eu acho bem interessante da história e aí facilitando a minha vida. Inclusive, dentro do meu estojo, eu tô usando um caderninho pequeno, que eu já tinha mesmo. E aí eu vou colocando tópicos, tipo, ao longo da leitura, sabe? Bem de qualquer jeito aqui, tipo, qualquer coisa. Uma referência, não sei o que lá, um pensamento, alguma coisa. E aí depois eu só pego isso aqui e escrevo no meu caderninho tudo sobre aquele tópico ali que eu escrevi. Inclusive, comprei caderninhos novos. Um pra substituir esse que tá acabando já, que é um caderno que eu uso, na verdade, pro trabalho, sabe? Só que como ele cabe dentro do meu estojo, pra mim foi muito funcional. E aí eu comprei um caderninho assim, Moleskine mesmo, desse tamaninho, e um pouquinho maior. O outro eu quero usar pra minhas coisas aqui, né? De projetos e do canal e dos clubes de leitura que eu tô participando, que é com as minhas amigas e aqui do Membros. Mas agora eu vou mostrar pra vocês mais pertinho como tá essa bagunça aqui. Pra mim, tá perfeito. Aí aqui tá o caderninho estilo Moleskine. Tô usando inclusive essa caneta aqui, é a Cis Inspiro. E gente, sério, essa caneta é perfeita. Quero comprar mais. É com ela que eu tô escrevendo agora aqui no caderno. E aí ela tem essa lingueta aqui, ó. E cabe perfeitamente a minha caneta. Porque tem caneta gordinha que não cabe aqui, não. Essa cabe perfeitamente. E aí eu ando pra lá e pra cá com esse negócio assim. Eu vou deixar tanto o link da caderneta como da caneta aí na descrição, se vocês quiserem. Isso aqui eu coloquei provisoriamente porque eu quero escrever aqui.
mas eu quero escrever com tempo pra ficar minimamente bonito. E aí estão aqui as minhas anotações, tá vendo? Sobre Úrsula. Aqui no meio do caminho eu li um conto, tá vendo? E aí eu escrevi tudo que eu achei interessante e tal. Inclusive vai sair resenha dele lá no Membros nível 3. E aqui mais sobre Úrsula. Ainda não terminei, ainda tô escrevendo. Eu dei uma parada de escrever pra falar aqui com vocês no vlog. Mas é isso, o caderninho. Eu acho que eu vou conseguir dar muito conta dele, porque é só pra eu desatolar minha cabeça sobre as informações da leitura mesmo. E sobre a leitura de Úrsula, é isso. Finalizei, eu amei, eu recomendo muito, muito, muito a leitura. É um livro rápido, fino e com muitas reflexões, muitas mesmo. E, inclusive, se você já leu, se você tem alguma opinião aí de algo que eu não comentei ou de algo diferente do que eu comentei aqui, deixa aí nos comentários pra gente conversar. Eu acho que engrandece muito o nosso intelecto quando a gente conhece opiniões diferentes da nossa, né? Eu acho muito legal. E é isso. E agora eu vou pegar pra ler Barnaby Rudge. Eu vou focar nele agora pra eu finalizar. E desde já eu vou dar uma notícia não muito boa, que é que eu tive que restaurar o meu celular porque tava dando um problema na memória. E aí eu fiz um backup nele e restaurei. E quando eu instalei o backup de volta, eu perdi todos os vídeos. Ai, sim. Gente, eu tinha vídeo editado aqui e eu tive que reeditar tudinho. Vocês acreditam? Eu tenho que aprender a editar e já colocar aqui no YouTube. Agora é o que eu tô fazendo, porque quando eu edito, eu posto no YouTube e eu já libero pro membros. Quem é membro aí do canal sabe que do nada, durante o dia, aparece um vídeo lá disponível. E aí eu tô liberando. E mesmo do nível 1 já você consegue acessar os vídeos antecipadamente. Inclusive vídeo que vai sair, sei lá, semana que vem. Se já tiver editado, eu já posto. Vocês já podem ter acesso. E é isso. Agora eu vou pegar a Barnaby Rudge pra poder dar uma focada nele pra terminar, porque a gente também vai ler o próximo livro do Vitorianos, que é Noite e Manhã, juntas lá. Tem duas membras que são assinantes do Clube Vitorianos, e aí a gente vai ler juntas. Se você também é assinante do Clube Vitorianos e tava procurando aí pessoas para ler junto com você, a hora é agora. Assina aí o nível 2 e a gente ler juntas, tá bom? E é isso, eu vou pegar o meu Barnaby Rudge agora pra ler. E eu vou aproveitar, já vou comentando com vocês sobre essa leitura, porque eu perdi o vídeo, o vlogão que eu tava gravando. Mas é isso, vida que segue. Comprei um novo carregamento de flags. Só quero saber se eu vou conseguir colocar tudo isso aqui. As mesmas que eu sempre compro. Eu quero também comprar um kit daquelas mais larguinhas. Nunca mais usei daquelas larguinhas, mas quero comprar. Eu vou colocar aqui no cantinho, onde estão as outras. Vou dar prioridade sempre para as que já estão aqui abertas, tá vendo? Pra não ficar um monte aberta. Depois eu quero comprar, tipo, um negócio desse aqui, só pra colocar flags, mas o quadrado maior, não sei se vocês sabem qual é. Um que é de colocar bloquinho mesmo, de coisa de escritório assim, pretinho. Pra aí poder eu colocar as flagzinhas. Eu uso bastante, eu gosto.
Como eu falei pra vocês, Barnaby Rudge agora vai ser a minha prioridade. E eu vou dar um foco total a ele agora, pra poder finalizar. Falta bastante ainda, mas esse papel da Pedra Azul é um papel mais grossinho. Então, acho que dá pra dar uma focada nele e acabar em breve. Mas também não quero atrapalhar o ritmo da leitura. Com isso, eu quero aproveitar bastante essa leitura. Mas, pro vlog de hoje, é isso. A gente se encontra aí no próximo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e